A gente fez um roteiro, né, após a apresentação, a gente agora vai avançar para falar um pouquinho sobre uma pergunta que certamente os pacientes fazem, a família dos pacientes, né, que é a seguinte: doutora, eu vou andar depois, tive um AVC e tal, eu vou conseguir andar, acho que uma dificuldade, uma pergunta bem importante, e aí eu queria que você, por favor, respondesse. Lógico. Então, essa é uma pergunta que, principalmente quando a gente avalia um paciente que acabou de ter um AVC, numa fase subaguda ou aguda, né, que é logo no início pós-AVC, eu acho que talvez é uma das principais perguntas, assim, se essa pessoa já não estiver andando, né, é uma das principais perguntas que chega até a gente no consultório, no ambiente ambulatorial, né, e a gente se depara com ela o tempo inteiro, e essa é uma angústia até de pessoas que já estão na fase crônica e mesmo assim ainda não conseguem andar ou têm muita dificuldade, enfim. Então, mesmo não estando tão na fase aguda, na fase crônica, a gente também escuta essa pergunta por diversas vezes. E dentro do quadro do paciente com AVC, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe uma imensidão de quadros, né? Apesar da gente se tratar de uma única doença, um mal súbito, vamos dizer assim, que acaba gerando aí uma lesão, né, na região do encéfalo como um todo, e que essa lesão pode ser em diversas regiões, e aí é variar de pessoa para pessoa. Então eu posso ter uma lesão numa região mais da frente do cérebro, uma região mais de trás, uma região lateral, né, uma região mais baixa, mais alta. Então a gente tem aí diversos tipos de lesão e, além da variação de localização, a gente tem a variação também de extensão, o quanto que, né, lesionou daquela região do cérebro, né? Então isso varia muito de pessoa para pessoa, o tanto que demorou para ser socorrido, né, qual tipo de AVC que essa pessoa teve, enfim. E diante disso a gente tem uma imensidão de quadros que acabam, né, sendo diferentes logo depois que é socorrido e que estabiliza aquele quadro e que começam a aparecer aí as alterações, né, motoras, vamos dizer assim, a princípio, que essas pessoas conseguem enxergar. Só que assim, a literatura busca trazer para a gente alguns indícios da gente conseguir responder para essas pessoas de uma forma talvez mais assertiva. E dentre esses indícios, a gente tem questão motora. Se a pessoa senta e já tem controle de tronco, por exemplo, lá no hospital, acabou de ter AVC, e já tem um certo controle de tronco, se ela consegue levantar o bumbum da cama ou tem alguma ativação do bumbum para jogar a perna para trás, por exemplo, são dois parâmetros importantes que predizem, que podem falar para a gente que esse paciente tem sim uma boa capacidade, pelo menos de ficar de pé e começar a andar. Claro que eu não estou falando de uma marcha ideal, né? O que a gente tem hoje é que 60% das pessoas que têm AVC, de 2 a 3 semanas, já estão andando de alguma forma. Não necessariamente da forma melhor possível, não necessariamente distribuindo todo o peso da melhor forma possível, mas que já estão de pé, pelo menos tentando andar, né? Então é muito comum a gente ver pessoas aí 3 semanas depois do AVC conseguindo ficar de pé, mas a gente tem quadros de pessoas que passou 3 semanas e ainda não conseguiu sair da cama. Novamente, isso vai depender do comprometimento que essas pessoas têm, tá? Então, assim, eu diria que é quase impossível responder essa pergunta sem examinar e avaliar esse paciente de forma individualizada, né? Então eu estou tentando dar um parâmetro do que a gente tem. Sentou, conseguiu controlar tronco, ficou de pé, conseguiu se manter de pé mais equilibrada, né? Ótimo, isso é um ótimo indício de que a gente pode aí treinar essa marcha, começar a andar e ir melhorando esse desempenho cada vez mais dessa marcha, né? Mas a pessoa está deitada na cama e não consegue se mover, né? Tem lesões que são graves em extensão, né?
Eu tenho pacientes que eu atendo há 3 anos e que não conseguem andar até hoje, e que provavelmente não vão andar porque o prognóstico deles de marcha não é bom, né? Então, não estou falando que todo mundo anda, né? Mas eu quero dizer que tem algumas pessoas que lá no início não andam e que depois podem andar sim. Vejo muitos quadros, Samuel, de pessoas que têm bom prognóstico de marcha, têm boa capacidade para andar, vamos dizer assim, mas que nunca foram avaliadas e tratadas da maneira correta e que passam, às vezes tem medo de cair, né, que acontece muito, principalmente no paciente com AVC idoso, que já tem algumas alterações também que são, né, bem propícias da idade, que gera esse medo também, né? Então, acaba não se arriscando, acaba não sabendo o que fazer para começar a andar, né? Acaba que não tem orientação e acabam, às vezes, passando 2 anos, estou dando um chute de tempo, né? Às vezes até menos, às vezes até mais, sem conseguir andar, né? Porque não tem uma orientação assertiva para isso. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que o importante é a gente pensar que a gente precisa de alguns pré-requisitos para andar, qualquer ser humano, né? E às vezes esses pré-requisitos para a gente andar, e aí eu não estou falando da melhor forma possível, estou falando para andar. E às vezes esses pré-requisitos, eles, num paciente, numa pessoa que teve AVC, eles podem estar aí piores, eles podem não estar presentes, né, por conta da lesão cerebral que aconteceu, né? Então eu costumo falar que não é simplesmente ter força na perna, não é simplesmente conseguir estabilizar o tronco, que foi os exemplos que eu dei aqui agora, né? Mas depende de outros fatores, né, Samuel? A gente depende de... Oi? Cognitivo, assistência familiar, enfim, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando situações que podem influenciar. O peso de cada um, obviamente, também é outro desafio, né? Assim, a gente sabe que algumas questões têm um peso maior do que outras, ok? Mas, em geral, ainda há muita lacuna na literatura para essa resposta e talvez a gente nunca vá ter. E aí, como você bem falou, o ideal é individualizar o tratamento e partir para algo onde individualmente se tem uma resposta baseada no que você avaliou, tratou, tentou. Exatamente. E também baseado Exatamente. em evidência científica, obviamente.